Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos fazer a parte 2 dessa sequência de aulas sobre prismas e nesse vídeo eu vou resolver algumas questões desse conteúdo. Chega aí, vamos ver. Bom, eu vou fazer então aqui algumas questões, mas eu quero que vocês entendam que se vocês prestaram atenção na teoria com um certo cuidado, vocês já conseguem resolver, acredito eu, que todas essas questões aqui. Então, é a sua chance também de tentar fazê-las. De toda forma, eu quero comentá-las para que vocês possam ter uma base melhor daquilo que a gente fez ou daquilo que a gente falou aí na teoria de prismas. Nessa primeira questão, eu pedi para você calcular a área total e o volume dos prismas que estão aqui abaixo. Veja só, eu vou seguir o passo a passo, como eu disse para vocês. Veja só, vou calcular primeiro a área da base. A gente está vendo aqui que a base, ó, ela é um retângulo, tá? Então, se essa base é um retângulo, para eu calcular a área da base, basta eu multiplicar um lado pelo outro lado. Então, fazendo 15 vezes 6, eu tenho a área da base. Então, a área da base aqui, 15 vezes 6, nada mais é do que um lado vezes o outro, ou A vezes B, se você preferir. Então, a área da base vai ser 90 centímetros quadrados. Tudo bem? Agora, eu vou calcular a área lateral. Como foi que eu disse para vocês que a gente calcula a área lateral? A área lateral é o perímetro da base vezes a altura. Essa é uma das duas formas que você precisa lembrar. O perímetro da base, aí você observa que a base desse prisma, ela tem um lado 15 aqui, outro lado 15 ali, um lado 6 aqui e outro lado 6 aqui, certo? Então, o perímetro dessa base é a soma dessas quatro medidas. 15 mais 15 mais 6 mais 6, dá 42, né, gente? Então, aqui eu vou fazer a área lateral, vai ser igual a 42, que foi o perímetro da base, vezes a altura, que é 8. Basta então que eu multiplique isso daqui e eu vou ter a área lateral. 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 4 é 32, fica 33. Então, 336 centímetros quadrados. Tá aí a área lateral. Bem tranquilinho, bem fácil de você calcular. O que é a área total? A área total, eu disse para vocês, ela é a área lateral mais a área das duas bases, ou seja, duas vezes a área da base. Então, a área total, ela vai ser a área lateral, deu 336, mais duas vezes a área da base. A área da base a gente está vendo aqui que é 90, né? Então, duas vezes isso daqui vai dar 180, né? Então, 336 mais 180, você vai ter a área total. Soma aqui, ó. Dá 6, dá 11 e dá 5, né? 516 centímetros quadrados. Aqui eu tenho, então, a área total. Veja que, no geral, é bem simples de você calcular, né? Isso vai dificultar um pouquinho quando for hexágono, vai dificultar um pouquinho quando for triângulo, mas na maior parte das figuras a gente tem ou base quadrada ou base retangular. Vamos adiante. Eu quero ainda, além da área total, que eu acabei de calcular aqui, né? A área total, vou destacar ela aqui. Além da área total, eu quero o volume. O que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, volume é igual. A área da base deu 90, estou vendo aqui em cima. Então, 90 vezes o valor da altura. Quanto é a altura? Observe ela ali, ó. É 8, né? Então, já usamos aqui a altura na área lateral. Então, 90 vezes 8 vai me dar o volume desse prisma. Então, aqui o volume vai ser 8 vezes 9 é 72. Então, 720, né? Tem um zero ali. Agora, ó, todas as unidades de medida são as mesmas. Então, centímetros cúbicos. 720 centímetros cúbicos.
Lembra que cada centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Então, isso daqui vale um pouco menos que 1 litro, né? Esse detalhe. Vamos ver então essa letra B. Aqui, ó, eu tenho a base triangular. Essa base é um triângulo equilátero. Por que eu sei que é um triângulo equilátero? Porque eu só estou vendo uma medida, que é 4. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero. Então, a área da base vai ser a área desse triângulo equilátero. Como é a área de um triângulo equilátero? É a aresta ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, vou calcular aqui a área da base. A área da base vai ser, olha lá, a aresta é 4. Então, eu faço 4 ao quadrado vezes raiz de 3 e divido isso por 4, né? Fazer a conta aqui direta, acompanha aí comigo, olha só. 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 4 é 4. Então, 4 raiz de 3, porque a raiz fica, né? Eu não consigo ir além disso. Então, aqui a área da base, ó, vai ser, de novo, 4 ao quadrado 16. 16 dividido por 4 deu 4. 4 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base desse prisma. Agora eu vou calcular a área lateral. Como que eu calculo a área lateral? Lembra lá, a área lateral é o perímetro da base vezes a altura. Quanto é agora o perímetro da base? Veja que a base é um triângulo, ela tem 3 lados com a mesma medida, então 4, 4 e 4. A soma disso me dá o perímetro. O perímetro, então, é 12, né? Então, a área lateral aqui, gente, ó, 12 do perímetro vezes a altura. Quanto é a altura? Olha ali, 6, né? Então, 12 vezes 6. Multipliquei isso, eu tenho a área lateral. Então, a área lateral aqui é 72, né? 72 centímetros quadrados. Vamos calcular, então, a área total. Como que eu calculo a área total? A área total é a área lateral somada com a área das duas bases. Não esquece disso. Então, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, fazendo essa conta aqui, eu tenho o seguinte. A área lateral deu 72. Então, 72 mais 2 vezes a área da base. Basta multiplicar 2 vezes isso daqui, ó. Multiplicando 2 vezes isso daqui, dá 2 vezes 4, 8. E eu mantenho a raiz de 3. Aqui eu não posso somar, tá bom? Então eu posso deixar assim. Uma coisa que muitas vezes a gente faz, quando é possível, nem sempre é possível, tá? É tirar um fator comum aqui. Veja que nesse caso é possível, porque dá para dividir todo mundo por 8. Então, às vezes a gente faz assim, 8 e aqui dentro, 9 mais raiz de 3. Como assim 9 mais raiz de 3? É porque eu tirei o 8, coloquei o 8 aqui em evidência. E aí, como eu estou tirando esse 8, eu divido todo mundo por 8. Aqui, ó, 72 por 8 dá 9, 8 por 8 dá 1. Então, 9 mais 1, raiz de 3. E aqui eu coloco a unidade, que é centímetros quadrados. Tá bom? Mas se eu quiser deixar assim, também tá certo. Coloco aqui centímetros quadrados. Como eu gosto de falar, é importante que você entenda que as duas coisas são iguais e que você saiba entender que isso daqui que você está vendo embaixo é igual ao que está em cima, ainda que você não consiga fazer do jeito que está embaixo, embora seja simples. Por fim, o volume, tá, gente? O volume é o que? É a área da base vezes a altura. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, o volume vai ser a área da base, a gente calculou aqui, deu 4 raiz de 3, então eu vou ter 4 raiz de 3 vezes a altura, que é aqui, ó, 6, né? 4 raiz de 3 vezes 6. Lembra que você não pode multiplicar com a raiz, né? Você multiplica os números que estão fora. 4 vezes 6 é 24. Então, aqui o volume vai ser 24 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tranquilo?
Aí eu tenho a área total, tá aqui, e eu tenho o volume. Beleza, gente? Vamos ver outra questão. Eu separei mais 2 exercícios desse tipo para a gente ver. Nessa questão é bem fácil se a gente tiver uma fórmula para calcular tanto a área total como o volume. Eu não vou mostrar essa fórmula, né? Mas se você tem a fórmula, por exemplo, para calcular o volume e a área total do cubo, e essa figura é um cubo, porque ela tem todas as arestas com o mesmo tamanho. Então, assim, essa figura é dada, é uma questão dada aí. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Vamos dar uma olhada aqui, então. Essa figura, se você der uma olhada nela, a base dela é um quadrado, ok? Então, aqui na base eu tenho um quadrado. A área da base vai ser a área desse quadrado. Como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, a área da base, ó, 8 vezes 8. Então, cheguei à área da base bem simples, 64, né? 64 centímetros quadrados. Bem tranquilo, né, gente? Vou calcular, então, agora a área lateral. Como que eu calculo a área lateral? Vê só, a área lateral é o perímetro da base vezes a altura. Quanto é o perímetro dessa base? Ó, 8 aqui, 8 ali, 8 aqui desse lado e 8 aqui, né? Então, quanto dá esse perímetro? 32. Então, a área lateral vai ser 32 vezes a altura. Quanto é a altura? Olha ela aqui, ó, altura. 8, né? 32 vezes 8. 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 3 é 24. Fica 25. Então, 256 centímetros quadrados. Achei a área lateral. Quero achar, então, o que? A área total. Como que eu acho a área total? A área total é igual à área lateral somada com a área das duas bases. Então, se eu quero achar a área total, eu faço a área lateral aqui deu 256, mais a área das duas bases vai dar quanto? 128, né? Porque é 64 vezes 2, né? 2 vezes o 64, aqui eu tenho 128. E aí basta somar isso daqui, eu tenho a área total. 8 mais 6 é 14, vai 1. 7 fica 8 e 3, né? Então, 384 centímetros quadrados. Aqui eu tenho, então, a área total, que era uma das coisas que eu queria nessa questão. O que eu quero agora, o volume. Como que eu acho o volume? O volume é a área da base vezes a altura. E aí é bem simples, ó. A área da base eu encontrei aqui, é 64. 64 vezes a altura. A altura é 8. Então, faço aqui essa multiplicação e eu tenho o volume. 8 vezes 4 é 32. 8 vezes 3 é 48. Com 3, né? Fica 51. 512 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse cubo, tá bom? Se você tem a fórmula, né? Você poderia perceber o seguinte, aqui sendo direto, primeiro, essa figura ela é composta por 6 quadrados, tá, gente? Todas as faces dela, tanto na base como na lateral, todas as 6 faces elas são iguais. Então, se eu penso desse jeito, eu poderia fazer o seguinte, ó, me acompanha aqui. Eu poderia dizer que a área total desse prisma é a área desses 6 quadrados. Cada quadrado é 8 vezes 8, então eu teria 6 vezes 8 vezes 8. Ou seja, 6 vezes 64, né? Porque a área de um quadrado desse é 64. Então eu poderia achar a área total assim, 6 vezes 64. 6 vezes 4 é 24. 6 vezes 6 é 36, fica 38.
384 centímetros quadrados. Veja só, poderia achar a área total assim, ó. Sabendo que essa figura ela é composta por 6 quadrados, bastaria que eu fizesse isso, ou seja, 6 vezes a área de cada quadrado, né? Isso daqui é a área de cada quadrado. Tudo bem? Então aí eu teria a área total. Veja que é bem mais prático, mas eu preciso de um pouco mais de entendimento aqui, né? Eu preciso conhecer um pouco mais a figura. Não vou por aquilo que eu aprendi dos prismas, eu vou por um pouco além disso. A mesma coisa eu iria para o volume. Como que eu calculo o volume nesse caso? O volume é o produto das 3 medidas, porque esse prisma ele é retangular, né, de alguma forma, porque um quadrado não deixa de ser um retângulo. Então eu poderia fazer 8 vezes 8 vezes 8, né, basicamente isso, ó, 8 vezes 8 vezes 8. Isso daqui me daria o volume também. Veja que o primeiro 8 vezes 8 é 64, e depois 64 vezes 8, quer dizer, eu não estou fazendo nada de diferente, né? Só estou fazendo de um jeito diferente, mas o caminho assim mudou para que eu chegue ao mesmo objetivo, talvez com mais complicação, né? Porque eu preciso lembrar mais coisas. E assim, a ideia não é essa, o objetivo é ser simples e ser o mais simples possível. Bom, a gente já sabe, 64 vezes 8 aqui vai dar 512, né? Então aqui eu chegaria no mesmo objetivo, tá, gente? Não sei se o segundo jeito aí para vocês é mais simples. Eu só sei que ele precisa de um pouco mais de conhecimento sobre a figura. E esse tipo de jeito ele só vale para essas figuras que são retangulares, como essa figura aqui e essa outra figura que a gente viu aqui na letra A. Então, nesse tipo de figura, você pode usar raciocínios mais prontos. É importante que vocês entendam isso. Um raciocínio mais pronto, que vai mais direto ao objetivo. Quando a gente pega uma figura como essa na letra B, que é base triangular, ou como essa aqui na letra D, que é base hexagonal, pode esquecer, porque você não tem um raciocínio que te leve assim, muito direto, de forma pronta, para o objetivo não, tá? Esse caminho aí, esse caminho aqui que eu estou mostrando, ele vale para as figuras retangulares, basicamente. Vamos então tentar fazer essa última letra aqui, que é a letra D. Para a gente começar, a área da base aqui é a área desse hexágono. Então, a área desse hexágono vai me dar a área da base. Qual é a fórmula para calcular a área de um hexágono? Não sei se você lembra, mas a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, como a área de um triângulo equilátero ela é a ao quadrado, a raiz de 3 sobre 4, então eu vou fazer 6 vezes isso e eu tenho a área do hexágono. Tanto é que a gente pode simplificar esse 6 com esse 4 e você tem uma fórmula aí, se você já viu, que é 3 sobre 2, né? Quando eu simplifico aqui, ó, 3 sobre 2 vezes a área do triângulo. Bom, calculando aqui a área da base, eu vou ter 6 vezes, veja que a aresta é 6, né? A aresta da base, então 6 vezes 6 ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Vamos calcular isso daqui. Eu vou multiplicar em cima, né? Não é meu padrão, mas eu vou multiplicar em cima e depois a gente divide. Vai ficar assim, ó. 6 vezes 36, porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6, né? 6 vezes 6 é 36, então 6 vezes 36 vai dar 216, vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Aqui dá para dividir, né? Por que eu sei que dá para dividir? Porque 16 dá para dividir por 4, então isso daqui vai dar para dividir. Pensa aí, ó, 200 dividido por 4 dá 50, né? 16 dividido por 4 dá 4, é bem fácil. Então isso dá 54, raiz de 3 centímetros quadrados. Aí eu tenho a área da base. Agora eu vou achar a área lateral. Como que a gente calcula a área lateral? A área lateral é o perímetro da base vezes a altura. Então, a minha base, ela tem 6 lados, porque ela é um hexágono aqui, ó, 6, 6, 6, 6,
né? Tá bem estranho esse número, mas tudo bem. A área lateral aqui, então, vai ser o perímetro da base é 36 vezes a altura. A altura aqui, ó, você observa, é 15, né? Então, 36 vezes 15. Fazendo as contas aqui, a gente tem 36 vezes 10 dá 360. 36 vezes 5 dá 180. Então, juntando isso, 540, né? 540 centímetros quadrados. Essa é a minha área lateral. Bom, achei a área lateral. Agora eu quero achar a área total. Como que eu acho a área total? A área total, você lembra aí, é a área lateral somada com a área das duas bases. Então, mais 2 vezes a área de cada base. Fazendo essa conta, então eu tenho o seguinte, ó, a área total é igual. A área lateral deu 540. E aí eu vou somar esse 540 com 2 vezes essa área da base. Como a área da base é 54, então 2 vezes isso, né? 54 que eu estou falando é 54 raiz de 3, tá? 2 vezes isso vai dar 108 raiz de 3. Bom, basta somar então isso daqui. Lembra que não precisa somar, né? Porque eles não estão, não são números do mesmo tipo. Esse daqui é natural e aquele é um irracional. Eu não consigo somar, mas eu consigo colocar aqui em evidência. Dá para colocar aqui em evidência, se eu quiser, 54 ou até o próprio 108, né? Então dá para colocar aqui 108. 540 dividido por 108 é 5. Né? Se você multiplicar, você vai ver que dá 540. E ali 5 mais a raiz de 3, né? Centímetros quadrados. Gente, lembra, se você quiser deixar aqui, né? Deixa aqui, coloca centímetros quadrados ali. E isso daí vai estar certinho, tá bom? Sem problema nenhum. Por último, então, a gente calcula o volume, né? O que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Então, vamos lá. Volume aqui vai ser a área da base deu 54 raiz de 3, então 54 raiz de 3 vezes a altura, que é 15. Então, fazendo aqui essa multiplicação, vou fazer contas aqui, ó, 54 vezes 10 dá 540. 54 vezes 5 dá metade de 540, é 270. Junta essas duas coisas e você tem 810. Então aqui o volume é 810. A raiz de 3 fica, tá? Raiz de 3 aqui. Centímetros, né? Ali a unidade é centímetro, então centímetros cúbicos. Esse seria o volume desse prisma. Se a gente pega uma questão e nessa questão, por exemplo, ele pede para você usar um valor no lugar da raiz de 3, então você multiplica ali aquele valor que ele pediu pelo 810 para você ter uma ideia melhor de qual é o volume desse prisma aí, tá bom? Então isso vai acontecer muitas vezes nessas figuras que tem uma base hexagonal, ou que tem uma base triangular, ou às vezes até uma base pentagonal que ele vem ofertando lá uma área, e essa área tem uma raiz, nem sempre é de 3, tá bom? Mas é um jeito de a gente fazer. Bom, andando mais aqui, a gente tem mais alguns problemas. Nesse problema 2, ele diz que um coxo retangular foi feito para dar água aos animais de uma fazenda. Então, coxo retangular, né? Um coxo a gente sabe que é uma figura espacial, né? Porque ela tem 3 dimensões. E ele é retangular, ou seja, se ele é retangular, eu sei que a base dele é um retângulo. O coxo possui medidas 2 metros de largura, 3 metros de comprimento e meio metro de profundidade.
Veja que aqui é profundidade. Profundidade normalmente é considerado quando fica abaixo do solo, tá? Ou dentro do solo. Então, normalmente a gente considera profundidade assim, né? Quando é acima do solo é comum que a gente chame de altura, apesar de que nesse caso não faz muita diferença. Então, vamos dar uma olhada como seria essa figura, né? Para a gente ter uma ideia dela. Então, eu teria um retângulo, né, na base, e aqui, como é um coxo, eu teria um outro retângulo aqui na outra base. Basicamente isso. A gente liga aqui. Bom, não está perfeito, mas seria mais ou menos assim para a gente entender como é o formato desse coxo, tá? Só para a gente ter uma noção aí. 2 metros aqui na largura. Eu tenho 3 metros de comprimento. Posso considerar que é 3 metros aqui. E eu tenho uma altura de meio metro. Então aqui eu tenho meio metro de altura. Então essa seria a descrição da minha figura. O que eu quero saber é o número de litros de água que é possível colocar nele até que ele fique totalmente cheio. Ou seja, eu estou querendo saber para esse coxo qual é o volume. Uma coisa importante para eu dizer para vocês, gente, é que nesse tipo de figura, quando a gente desenha com cuidado e tal, não é o que eu estou fazendo aqui, né? Essas partes não visíveis, elas são tracejadas, como vocês viram nas figuras, na teoria do assunto, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, essa parte não visível aqui, ela costuma ser tracejada. Aqui essa parte é visível, porque eu tenho uma figura transparente, tá bom? Então, para a gente não perder, né, com esses detalhes aí, para a gente ter uma ideia só, vamos supor que isso aqui é só o esqueleto aberto. Então, sendo o esqueleto aberto, a gente consegue ver toda a figura. Então, aqui eu não tenho as paredes fechadas, eu tenho só o esqueleto da figura, por isso que eu consigo ver todas as suas partes. Bom, eu quero o volume disso daqui, bem simples, né? Porque o volume é a quantidade de material necessário para preencher todo esse espaço. Então, como que eu calculo o volume desse prisma? O volume aqui, ó, ele é a área da base vezes a altura. Observe que a base é um retângulo, então a área da base aqui, ó, vai ser exatamente 3 vezes 2, né? Então, 3 vezes 2, isso aqui vai me dar 6 na área da base. Então, 6 metros quadrados, né? Porque metro vezes metro. Como eu quero o volume, basta então eu pegar esses 6 metros quadrados e multiplicar por meio. Então, eu vou fazer 6 vezes meio. 6 vezes meio é a metade de 6. Isso vai me dar 3 metros cúbicos. E aí acabou, porque o problema diz que cada metro cúbico, ó, ele vale 1000 litros. Então, se cada metro cúbico vale 1000 litros, o volume vai ser 3 vezes 1000 litros. 3 vezes 1000 litros vai me dar 3000 litros. Tudo bem, pessoal? Então, aí eu tenho o volume desse prisma, né? Desse coxo aqui. Veja que você poderia, nesse caso aqui, né, ter achado o volume multiplicando, fazendo 3 vezes 2 vezes meio. Nenhum problema se você fizer isso, tá? 3 vezes 2 vezes meio vai dar 6 vezes meio, e isso daqui a gente viu que dá 3 metros cúbicos. É uma questão onde a base ela é retangular e todo o sólido ele é retangular. Então, eu posso simplesmente multiplicar as 3 medidas para achar o volume. Eu mostrei isso para vocês lá na teoria do assunto. Você poderia ter usado aqui. Mais uma questão, essa questão bem interessante, diz o seguinte: uma piscina retangular de 10 metros por 15 metros e fundo horizontal está com água até a altura de 1,5 metro. Então, de novo, ó, essa piscina é uma piscina retangular. Ou seja, na base dela eu tenho um retângulo.
ela tem medidas, ou ele tem medidas 10 metros por 15 metros e o fundo é horizontal. Então, de novo, eu tenho aquela figura. Vamos dar uma olhada nela. Eu teria um fundo retangular aqui e esse mesmo fundo, vamos supor que é exatamente igual, eu teria aqui no topo. E a gente teria a piscina. De novo, vamos supor que isso daqui é só o esqueleto, tá, da nossa piscina, para a gente não ter problema, porque o fundo não está tracejado. O objetivo aqui é somente que a gente entenda como seria essa figura. Então, as medidas delas são 10 metros por 15 metros. Então, eu tenho uma medida 10 metros aqui, é a menor, e 15 metros aqui na base. Pô, a questão não diz quanto é a altura dela, mas diz que ela está cheia até a altura de 1,5 m. Então, vamos considerar que aqui é 1,5 m, mas é só até onde ela tem água, ou seja, não é a piscina inteira, tá? Então ela só tem água até a altura de 1,5 m. Bom, o problema diz que um produto químico em pó deve ser misturado à água à razão de um pacote para cada 4.500 litros. E quer saber qual o número de pacotes que vão ser usados. Nós pensamos da seguinte forma, vejam só. Primeiro eu vou calcular a quantidade de litros necessário para encher essa piscina, pelo menos até essa altura aqui. Então, a quantidade de litros necessários aqui é o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Como que eu calculo a área da base? 15 vezes 10, né? Então eu posso fazer 15 vezes 10 vezes a altura. A altura aqui, ó, é a altura até onde a piscina tem água, ou seja, até 1,5. Então 15 vezes 10 vezes 1,5. Faço essa multiplicação aqui e eu tenho o volume. Vejam só, 15 vezes 10 dá 150, 150 vezes 1,5. Aí você pensa aí, ó, 150 vezes 1 dá 150 e 150 vezes meio dá 75. Junta essas coisas, 150 com 75 vai dar 225. Como está todo mundo em metros, é 225 metros cúbicos. Bom, 225 metros cúbicos, pelo que a gente viu na questão anterior, cada metro cúbico tem 1.000 litros. Então, esse volume aqui é de 225.000 litros, certo? Cada metro cúbico tem 1.000 litros. Então, esse é o volume em litros, 225.000 litros. O que eu quero? Eu quero saber, quando eu misturar esse pó químico, ou esse produto químico, quantos pacotes eu vou precisar. E eu sei que cada pacote serve para 4.500 litros. Bom, eu vou usar uma regra de 3, assim, ó. Um pacote corresponde a 4.500 litros. Mas eu tenho tudo isso aqui de litros. Eu tenho 225.000 litros. E eu quero saber quantos pacotes eu vou precisar. Vamos dizer que é N. Fazendo multiplicação cruzada aqui, gente, a gente vai descobrir que o valor de N, ele é 225.000 dividido por 4.500. Basta então que eu divida aqui. Vou simplificar. Vou cortar 2 zeros de cima com 2 de baixo. Bom, cortando os zeros então, você tem 2.250 dividido por 45. 225 dividido por 45 é 5, né? Bem fácil aí. Então isso daqui vai dar N igual a 50 pacotes. Então você vai precisar de 50 pacotes lá do produto químico para misturar com a água da piscina. Uma outra questão que eu separei aqui para vocês é essa questão de número 4. Ela diz que Alice montou uma caixa cúbica de madeira sem tampa, tá? Importante isso, sem tampa, utilizando chapas quadradas de lado 30 centímetros. Determine a quantidade total de madeira utilizada por Alice para fazer a caixa. Então, veja que nesse caso eu quero a quantidade de madeira. Vocês notam aqui que a quantidade de madeira não é o espaço, né? Não é o espaço interno da caixa. A quantidade de madeira
é o que eu vou usar na superfície da caixa. Se essa caixa tivesse tampa, a superfície dela seria formada por 6, né? Ela é uma caixa cúbica, por 6 faces quadradas, tudo bem? Então, se ela tivesse tampa, a superfície dela seria formada por essas 6 chapas quadradas. Então, ela teria 6 faces, cada uma com lado 30. Bom, mas ela não tem tampa, então eu vou considerar o seguinte. A gente tem uma caixa cúbica, de novo, ó, eu vou tentar desenhar aqui um quadrado. A gente teria um quadrado e aqui a gente teria outro quadrado. Seria mais ou menos isso. E nós temos então o cubo. Bom, seria mais ou menos essa a nossa figura, com a diferença, né, que essa nossa figura ela não tem a tampa, né? Não tem como eu desenhar isso daqui sem a tampa, né? Tem, né? Mas não é o que eu vou fazer aqui. Então, vejam só, como eu quero calcular a quantidade de material, então o que eu preciso? Eu preciso da área da base, porque a base foi usada aqui, e eu preciso da área lateral, mas aí eu não preciso da área da base de cima. Esse é o detalhe, porque ela não tem a tampa. Então, como que eu faria isso daqui? Pensa aí comigo. De uma forma fácil, tá bom? E aí eu vou para esse jeito fácil. A área do material aqui, a área da superfície, ela seria a área dos 5 quadrados, porque eu tenho 5 quadrados, então ela seria 5 vezes a aresta ao quadrado. Quanto é a aresta? A aresta é o lado aqui do prisma, né? Do cubo. Então, basicamente seria isso. Então, a área da superfície, que é o gasto com o material, seria 5 vezes 30 ao quadrado. E acabou, né? 30 ao quadrado dá 900. Então, essa área da superfície seria 5 vezes 900. Isso dá 4.500, né? Então, aqui eu teria, de forma simples, essa área. Bom, do jeito que eu mostrei passo a passo lá no conteúdo, o que é que você teria? No conteúdo e até em alguns exercícios já anteriores. A área da base ali, gente, é o que? 30 vezes 30, né? Porque eu tenho uma face quadrada, aqui está escrito, ó, chapas quadradas de lado 30. Então, a área da base seria 30 vezes 30. Essa área da base vai dar 900 centímetros quadrados. Agora, a área lateral que você vai precisar aqui é o que? É o perímetro da base vezes a altura. A área lateral, então, é o que? O perímetro da base, ó, 30, 30, 30, 30, né? Perímetro da base, 120. Dúvida não, né? Cada lado é 30, são 4, 30 vezes 4, vezes a altura. Quanto é a altura? A altura, todas as faces são iguais, então a altura também é 30, né? Então, 30, 30 e 30. Não é necessário esse trabalho todo, mas você poderia fazer assim. Então, 30. Fazemos então a conta aqui, ó. 12 vezes 3 é 36, então 36. E eu tenho dois zeros, 3.600 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Como eu estou interessado em todo o gasto de material, então o gasto de material seria como se fosse a área total, só que sem a tampa. Então, sem a tampa, a área total seria a área lateral mais a área da base. Tá bom? Porque eu não estou usando a tampa, então não vou considerar duas áreas da base ali. 3.600 mais 900. E aí acabou, né? 36 mais 9 é 45. Repete os dois zeros ali. Então, 4500. 4.500 centímetros quadrados. Essa seria a nossa área total dessa figura sem a tampa. Tranquilo, né, gente? Então, mais um jeito aí de você fazer. Questão 5. Mais uma que eu deixei separada aqui. É outra questão fácil. Outra questão que envolve cubo, né? Outra questão envolvendo caixa cúbica aqui, ó. Quantos litros de água podem ser colocados em uma caixa cúbica de aresta 20? Bom, vou ser direto aqui. Então, eu vou imaginar a figura anterior para a gente não fazer figura, tá bom?
Se a aresta é 20, né? Então eu teria aqui, ó, olhando para essa figura, cada lado aqui é 20, tá bom? Então como que eu vou calcular o volume? Eu vou fazer a área da base vezes a altura. Só que cada lado é 20, então a área da base vai ser 20 vezes 20. E a altura também é 20, então 20 vezes 20 vezes 20, concordam? Então fazendo as contas aqui, vamos lá. O volume dessa figura vai ser 20 vezes 20 da área da base vezes 20 da altura. Então 20 vezes 20 aqui, ó, é a área da base vezes a altura, tá certo? A área da base vezes a altura. Bom, fazendo essa conta aqui, é bem simples. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então isso daqui dá 8. E eu tenho 3 zeros, né? 8.000 centímetros cúbicos. Bom, 8.000 centímetros cúbicos. O que é que a gente tem aqui? A gente tem dizendo que 1 litro vale 1.000 centímetros cúbicos. Ou seja, 1.000 centímetros cúbicos, aqui a gente tem 8.000. 1.000 centímetros cúbicos vale 1 litro. Tá fácil, tá? Eu vou usar a regra de 3, mas eu acredito que vocês já sabem ali o que é que eu preciso marcar. Então, se 1 litro vale 1.000 centímetros cúbicos, 8.000 centímetros cúbicos que eu tenho aqui, de novo a regra de 3, vai valer uma quantidade V' de litros. Bom, fazendo as contas ali, você vai perceber, multiplicando cruzado, que V' é igual a 8.000 dividido por 1.000. Simplifico aqui e eu tenho 8 litros. Tudo bem, gente? Bom, eu sei que você já sabia disso, né? Aqueles detalhes que eu comento, quer dizer, se você já sabia, não precisa fazer esse cálculo, tá bom? Se você está numa prova, aí o teu professor é exigente, aí de repente você vai fazer esse cálculo, ou você comenta, né? Ou você vem direto aqui embaixo, ó, e escreve assim: V igual a 8 litros. E acaba o problema. Não precisa você estar fazendo conta aí desnecessariamente. Se você está numa questão de concurso, numa questão do Enem, então, assim, esquece esses detalhes. Vai direto aí, porque você precisa ter tempo para fazer questões difíceis. Mais um aqui, nossa última questão, né, para encerrar essa parte, que é simples. As dimensões de uma caixa retangular, de novo uma caixa retangular, são 3 centímetros, 20 milímetros e 0,07 metros. Quer saber qual é o volume dessa caixa em mililitros? Bom, a dica que a questão deu é para você lembrar que 1 mililitro tem o valor de 1 centímetro cúbico. Bom, vamos deixar então, já que aqui tem centímetro cúbico, vamos deixar todo mundo em centímetros aqui, né, gente? Então, as medidas seriam 3 centímetros, beleza? 3 centímetros. Agora, 20 milímetros. Se você não lembra, 1 centímetro tem o valor de 10 milímetros. E aí fica fácil de você transformar, porque você tem 20 milímetros. Então, 20 milímetros vai dar um valor X aqui, né? Então, esse valor X aqui, você faz a conta aí, ó. Vai ficar 10x igual a 20. Então, se você tem 10x igual a 20, esse x vai ser 20 dividido por 10, que vai dar 2, né? Então, isso daqui, ó, vale 2 centímetros. Tranquilo? E agora você quer transformar essa outra parte também em centímetros. 0,07 metros em centímetro. Você deve saber que 1 metro, né? Porque ali tem metro. 1 metro tem 100 centímetros. Você deve saber disso tranquilamente. Bom, como eu tenho 0,07 aqui, ó, metros, é bem fácil, vamos chamar aqui de y. Então, esse valor y vai ser 0,07 vezes 100. Como aqui eu tenho duas casas, compensa com aqueles dois zeros, fica 7 centímetros. Então, essas são as medidas aqui da minha caixa, né, dessa caixa retangular. Vamos escrevê-las aqui. Quais são essas medidas? Olha só. Uma medida é 3 centímetros. Vamos dizer que eu tenho um A igual a 3 centímetros.
Outra medida é 2 centímetros, porque 20 milímetros vale 2 centímetros, então vamos dizer que eu tenho um B igual a 2 centímetros. E a terceira medida, vamos supor que é C, ela vale 7 centímetros aqui, né? Essa medida C igual a 7 centímetros. Bom, você sabe que para achar o volume de uma caixa retangular, como a questão disse aqui, ó, caixa retangular, basta você multiplicar as medidas, né? Então, o volume dessa caixa pode ser calculado fazendo A vezes B vezes C, né, gente? Então, aqui o volume, área da base, vezes altura, 3 vezes 2 é 6, vezes 7 é 42 centímetros cúbicos. Tranquilo? Eu quero o volume da caixa em mililitros. Mas 1 mililitro tem a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, ou seja, cada centímetro cúbico vale 1 mililitro. Então, o volume dessa caixa também é 42 mililitros. Beleza? Bom, gente, nessa parte de prismas era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Essa teoria e essas questões. A gente se encontra então um pouco mais adiante aí para falar mais de geometria espacial, para falar mais de matemática. Façam exercícios, tá bom? Valeu, um abraço.